eu já gostava muito de desenhar, né? Então toda a minha infância, a minha adolescência, essa era a prática que eu mais gostava. E na adolescência eu senti uma necessidade de ampliar um pouco, né? O ato do desenho, né? Então o movimento de mão, de braço, né? Uma coisa que é corporal para quem desenha, né? E aí eu comecei a fazer cartazes, comecei a pintar, desenhar umas figuras grandes na parede do meu quarto, comecei a fazer uns posters, e eu achei que tinha que ampliar ainda mais. E aí eu comecei a levar isso para a parede, né? De uma forma assim bem instintiva. Comecei a ocupar algumas paredes do meu bairro, fazer alguns desenhos, alguns testes, e aí eu descobri esse movimento do que já existia, né, do grafite ligado ao hip hop. Desde criança eu também tinha um interesse por essa questão do desenho, né? Sempre fui visual. E na minha infância, meu irmão desenhava muito, meu pai desenhava muito, eles passavam muito tempo juntos desenhando e eu não tinha tanta paciência às vezes pra ficar ali. Mas eu gostava muito da pintura, sempre gostei muito da pintura. E aí nesse período, acho que da minha infância, a minha coisa com desenho foi nesse período, assim, que era uma coisa meio que de conexão com a minha família, ficar parada desenhando ali. Na adolescência fui pro Japão e aí comecei a fazer um curso de pintura. Trabalhei lá um tempo, fiquei 3 anos fazendo um curso também. E aí um dos meus professores falou, por que você não volta pro seu país e faz uma faculdade, que eu acho que você devia fazer alguma coisa relacionada a isso, que é melhor do que ficar aqui apertando parafuso. E aí eu vim, e aí achei que ia fazer faculdade logo, demorou um pouquinho, terminei o ensino médio. Nesse período trabalhei em estúdio de tatuagem, fiquei um tempão trabalhando com isso. E aí quando eu ingressei na faculdade, tinha uma necessidade, eu senti assim, na minha turma, de ser alguma coisa, porque era no período, na época, em 2005, era licenciatura plena em educação artística. E aí você tinha que ter as 4 linguagens, a gente tinha que estudar tudo, tinha que fazer teatro, tinha que fazer música, tinha que fazer tudo e escolher o que é daquilo tudo que você passou, que vai ser, né? E aí nessa época eu senti a necessidade de falar que eu era grafiteira, já que um era músico, um era dançarino, eu ia ser a grafiteira da turma, né? E aí juntamos um coletivo de arte, uma CRIO de grafite, que foi a primeira CRIO feminina de São Paulo. E aí fui apaixonada pelo grafite, sempre fui uma entusiasta. Aí me formei, depois disso fiz paisagismo, fiz gestão ambiental, fiz uma pós em sempre gostei da natureza. Nesse período a gente começou a namorar e sentimos a necessidade de comprar alguma coisa, porque, né, a gente queria casar, quem casa quer casa. E a gente escolheu esse lugar. A gente comprou, né, o terreno aqui, acho que 2010, 2009, 2010, né. E aí quando a gente veio pra cá, eu já tava na pandemia. Eu senti a necessidade de vir definitivamente pra cá, mas a gente já tava ele morava aqui, eu morava lá, e a gente vinha de fim de semana, eu vinha com meu filho, como eu trabalhava em São Paulo. Eu ainda trabalho 2 vezes por semana, dou aula num programa cultural, na Fábrica de Cultura, do Parque Belém, pela UES do Museu do Catavento, trabalho lá há 9 anos. E aí, paralelo a isso, fui fazendo grafite, e o grafite sempre foi uma das coisas mais fortes, assim, dentro da minha linguagem. O movimento do grafite em si, ele é um mundo, assim, sabe? E são vários grupos e várias coisas que acontecem. Mas uma coisa que a gente tem em comum é se apropriar do espaço público. E existem várias formas de apropriação desse espaço, que vai desde a pichação até o bombe, que é um estilo de letras e tal, que também é uma coisa ilegal. E tem o muralismo, que são essas coisas que vocês veem aqui em Mariporã, né, os projetos que eu participei aqui, que são coisas lindas, grandes. Quando você é mulher, resistência nesse lugar, ninguém te tira mais, porque não tem como apagar a história. E se você tá lá, sempre esteve lá, por mais que a sua imagem nunca agradou, você continua ali. Eu acho que isso é o mais legal da arte urbana, da questão da arte pública. Eu não preciso agradar ninguém, nem vender o meu peixe para ninguém. Ele tá ali, você gostando ou não, né?
E o grafite, vocês veem assim, é lindo, maravilhoso, mas também tem uma questão física, né? De carregar material, uma coisa de pedreiro, assim, né? É muito intenso fisicamente. Então são várias questões que deixam a coisa também de ser maravilhosa, porque eu acho que é isso, o tempo todo se superar, né? Eu olho muito para minha experiência, assim, para pensar que, poxa, foram poucas as influências que eu tive na escola, na minha adolescência. Então foi uma professora que desenhava, ela não era professora de artes, mas ela desenhava muito e ela criou um grupinho ali de estudos de desenho na escola, fez a primeira exposição que eu participei no modelinho escolar e isso me tocou bastante e me fez chegar até aqui, assim. Eu sempre lembro dessa professora. Então, se na escola que eu tivesse estudado tivesse grafite nas paredes da quadra, tivesse grafites no muro de fora da escola, grafites dentro da sala de aula, eu acho que eu teria chegado onde eu cheguei muito mais rápido, ou eu teria desenvolvido muito mais rápido. Então, para a cidade, para a juventude, para as crianças, para as novas gerações, né, de artistas e de seres criativos, o grafite, a pintura dentro do espaço público, ele vai fazer com que esse jovem se desenvolva muito mais rápido, porque ele entende que aquilo ali, poxa, é uma profissão, olha só, pintaram aqui, olha que bonito, eu acho que eu vou seguir essa profissão também. Não só o jovem, mas a sua família vai olhar e vai falar, realmente, muito bonito, nossa filho, será que você vai conseguir? Eu acho também. Então, abriu-se um caminho, né, de que as pessoas aceitam mais, a juventude aceita mais, olha com mais apreço, né? Poxa, olha que louvável, né, essa profissão, olha que bonito que se faz, né, pela cidade, olha o bem que isso faz, né, para as pessoas, para a população, então por que não? O grafite vai continuar fazendo o que ele sempre fez, que eu acho que é o ponto que faz ele ser diferente de tudo, que é democratizar, e democratizar cada vez mais a arte, porque durante um grande período foi proibido e mesmo assim todo mundo adorava, né? Todo mundo gosta de grafite. Quem olha fala, nossa, que legal. Desde a senhorinha até a criança, eles olham, eles sabem que aquilo é grafite. Então é uma linguagem super acessível para todo mundo. Então eu acho que o futuro é continuar levando essa mensagem que é só desse movimento, de democratizar. Ponto 1. Ponto 2 é educar. Porque enquanto mais democrático ele mais ele aguça o olhar. Então eu tenho uma educação para ver isso e gostar disso, né? Porque nem todo mundo acha que tem uma roupa para entrar num museu, mas todo mundo está andando pela rua. Então cumprir esse papel de ser democrático e fazer com que todo mundo consiga acessar isso, né? Quando eu me formei, a gente foi convidado a pintar o muro da universidade, a gente ganhou um cachê altíssimo e a gente casou com esse dinheiro. Foi um dos primeiros cachês que a gente fez junto, e um cachê alto, e nesse momento eu parei e pensei, falei, nossa, então é possível viver disso, ganhar disso. A gente veio pra cá assim, o dinheiro que a gente comprou, quando a gente comprou esse terreno, foi o dinheiro que a gente juntou fazendo grafite. E foi um período para construir, mas o período que a gente construiu, a gente já não fazia mais nada além de grafite, e foi com esse dinheiro que a gente construiu. Conseguiu mudar para cá, morar na serra, ter uma casa linda, maravilhosa, com piscina, olhando a vista de Mariporã, né? E a gente saiu de uma periferia, de uma realidade de rua, né? De artista urbano, sem nenhuma... a gente não tinha uma ambição, né? Eu, pelo menos, quando comecei a fazer grafite, eu não achava que eu ia ser uma profissional da arte e ganhar dinheiro com isso. Hoje nós somos a referência para essa nova geração, que olha e fala, olha, eles conseguiram ter uma vida em cima da arte, em cima do grafite, né? E capricha na mensagem, né? Porque hoje em dia tem muita pintura boa sem mensagem, e muitas vezes a mensagem ela é o que vai fazer a diferença na carreira do artista. Se o artista tem uma boa mensagem, tem uma comunicação legal com a comunidade e é bem aceito, isso vai projetar ele mais rapidamente, vai levar ele para um patamar profissional mais rapidamente
porque a mensagem dele fala por si, né? Então, se tiver uma combinação, né, de boa técnica, uma boa execução com uma boa mensagem, o alcance dessa pessoa, desse artista vai ser maior, né? Mas se você acredita, as coisas fluem, sabe? Se você ama de verdade, não é um fardo. A dica número 1 é isso, amar. A número 2 é perseverar.